Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Beleza? E você quiser adquirir camisas antigas e históricas do Vasco da Gama, siga o nosso perfil também lá no Instagram, a lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil e para fora do país também. Chegou inclusive peça essa semana para um cliente nosso lá dos Estados Unidos. Belezinha, galera? Dito isso, vamos agora começar o vídeo aqui trazendo algumas informações importantes. Começando primeiro a respeito da situação do atacante Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto não foi punido, o Vasco vai tentar conduzir a coisa de uma outra forma. O Vasco entende que o Lloyd está muito pressionado, ele não está lidando muito bem com essa exposição toda, essa pressão que ele trouxe para si com a questão da própria live dele, e ele é um cara que vem de uma outra cultura, uma outra educação, uma mentalidade um pouco diferente, e o Vasco entende que ele vai precisar de um acompanhamento psicológico, e o Fernando Diniz, que é um psicólogo de formação, decidiu lidar com o Lloyd de uma forma um pouco diferente. Eu vou trazer para vocês algumas informações, o meu feedback que eu tenho para dar para vocês também, e um resumão sobre a situação. Primeiro, ontem à noite, a Vasco TV divulgou os bastidores da partida. E na Vasco TV, a gente pode ver aí o Lloyd sendo abraçado pelo Fernando Diniz. Um abraço bem colado, bem próximo ali dos dois. Tem um detalhe também que no momento ali que o Lloyd e o time vai saindo de campo, o Lloyd sai chorando e o Felipe Coutinho meio que vai batendo nele assim, calma cara, vambora, a gente tá junto contigo. Um gesto nesse sentido e o Lloyd bem cabisbaixo. Consegui apurar com algumas fontes e a informação que eu tive é que o Lloyd chorou muito no vestiário. O presidente Pedrinho conversou com ele, né, de fica aqui, você vai ser bem acolhido, vai ser bem tratado. O Pedrinho tem esse lado humano muito aguçado com ele e o Fernando Diniz, idem, abraçou ele e o Diniz tinha na mão dele a possibilidade de puni-lo ou não. E de fato o Lloyd cometeu um ato de indisciplina absurdo no jogo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ato dele era passível sim de punição, multa de salário, afastamento de um jogo que fosse, uma retratação pública e aí voltar a ser oportunizado de novo depois aí de pedir perdão. Porém, o Fernando Diniz preferiu conduzir de uma outra forma por entender que o Lloyd está precisando de um carinho, está precisando talvez de alguém que o abrace ao invés de dar uma pancada. Óbvio que esse é o primeiro rampante, é o primeiro comportamento antiprofissional dele no Vasco, e se isso acontecer de novo, aí o Vasco vai escalar a situação. Ele foi cobrado, ele foi chamado a atenção, ele reconheceu que errou, ele sabe que está errado, mas a situação vai ser conduzida de uma outra forma, tá bom? Então essas são as informações sobre o Lloyd que eu tenho para trazer para vocês. E repito, eu mantenho exatamente tudo que eu falei. Acho que o caso dele cabia uma punição. Se o Diniz entende que ele vai usar de uma outra forma para poder corrigir a rota com o jogador, parabéns, ele é o psicólogo, mas que isso não abra jurisprudência para os próximos. Para daqui a pouco um se achar no direito de mandar o Diniz tomar naquele lugar, o outro daqui a pouco se negar a entrar em campo e por aí vai. Porque ele cometeu um ato de indisciplina, sim. E detalhe, tá tendo muito um questionamento se aquele mãozinha no ouvido dele foi pro Diniz ou foi pra torcida. Aquele palavrão deixa ele falar, foda-se, foi pro Diniz mesmo. Mas tá se debatendo muito se a questão do ouvido não foi para a torcida, porque ele foi muito cobrado, muito vaiado e muito xingado de São Januário conforme ele ia errando em campo. E na minha opinião, é ainda pior ele peitar e confrontar ali a torcida do Vasco, tá bom? Mas esse é o resumão geral, inclusive o companheiro Lucas Pedrosa também, isso aí já é a apuração dele, eu vou deixar um trechinho do programa SBT Esporte Rio, onde o companheiro Lucas Pedrosa traz a apuração que ele obteve também. Confere aí. Buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu. Então o que eu ouvi é que obviamente não vai ter punição. Geralmente quem define punição
é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara, isso aqui é um desafio na minha carreira, como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar, porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu, reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco, no final das contas, fez um alto investimento nele. São mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente. Então, assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que é ao lado do ser humano. O que ele fez no jogo, para mim, totalmente antiprofissional, irresponsável, individualista. Mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais, é ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. Bom, tá feito o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, vamos virar a chave agora e falar de um assunto mega chato, tá? Tá acontecendo uma operação policial aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, um policial do CORE foi assassinado na última segunda-feira. E aí vocês sabem como é que acontece quando um policial acaba vindo a falecer. Então tá tendo uma operação policial ali na Cidade de Deus. E hoje aconteceu uma cena muito lamentável, tá? Que a equipe da Globo tava ali fazendo um Media Day com o Vasco, Coutinho, Nuno, o Léo Jardim estavam dando entrevistas e o tiroteio comeu solto. Isso viralizou nas redes sociais. Quem me acompanha no Instagram, eu subi inclusive esses vídeos mais cedo, mas eu vou trazer para vocês a apuração aqui da própria Globo, que estava com a sua equipe presente. Inclusive a Globo fez questão de colocar o Vasco como uma vítima, né? O Vasco não tem nada a ver com isso, e disse que o Vasco deu toda a estrutura e o atendimento necessário, que o Vasco não tem nada a ver com isso. E a equipe da Globo fez inclusive um agradecimento através do Globoesporte.com, e eu vou trazer algumas informações para vocês aqui. Vou ler a matéria da Globo para não tirar nem pôr, porque tem alguns detalhes até policiais interessantes pra gente aqui, ó. A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao CT Moacir Barbosa no começo da tarde de quarta-feira. As gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos, por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, onde fica o CT vascaíno. É importante deixar claro que o Vasco deu todas as condições para que nossas equipes gravassem no CT e que o clube e seus profissionais também são vítimas da violência na cidade. Na segunda-feira, o policial José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais da CORE, a força de elite da Polícia Civil, foi morto durante uma operação na Cidade de Deus. A equipe dele auxiliava o trabalho de investigação de policiais das delegacias do consumidor e do meio ambiente, além de técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA, contra uma fábrica de gelo sem autorização para produzir e vender o produto. A suspeita era de que era gelo contaminado. Era vendido a estabelecimentos da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Diversos tiroteios foram registrados durante a operação policial. A via expressa da linha amarela, no sentido do Fundão, chegou a ser interditada ao trânsito por cerca de 30 minutos. No total, 19 linhas de ônibus tinham itinerários alterados. Em nota, a Rio Ônibus informou que foi o 5º episódio de violência que impactou a circulação dos coletivos na cidade só no mês de maio. O Rio de Janeiro está entregue às baratas, cara, é surreal. As gravações interrompidas foram com os meias Felipe Coutinho, Nuno Moreira e com o goleiro Léo Jardim, que chegaram a rir sem graça e desconfortáveis, de uma cena que infelizmente virou rotina na cidade. Os jogadores respondiam a perguntas quando diversos tiroteios foram ouvidos. Segundo pessoas que trabalham no Vasco, o barulho de disparos e de helicópteros no CT é normal, resultado de operações policiais na região. Enfim, aqui já vai para outros detalhes, a obra do CT e tal, vou pausar aqui. Inclusive, quem me acompanha lá no Instagram, eu subi uma série de stories, porque o CT do Vasco e do Fluminense é colado um no outro, tá? E o Fluminense, infelizmente, passou até por situações piores do que a do Vasco. O CT do Fluminense foi inaugurado 4 anos antes do Vasco, o CT do Vasco é de 2020, do Fluminense é de 2016,
O Fluminense passou, inclusive, um episódio onde ali criminosos invadiram o CT, houve troca de tiro e, inclusive, fizeram de refém 2 seguranças do Fluminense por 3 horas. Um, inclusive, teve o braço quebrado. Tá? Desde então, nunca mais houve episódios do tipo. A relação institucional entre o Vasco, o Fluminense e a região é muito boa, a relação é bem amistosa, tá? Mas bem lá no início, quando o Fluminense chegou, estava se achegando ao local, a situação era um pouco diferente, coisa que não acontece mais. Porém, tiroteio, operação, isso é comum. Eu mesmo, por exemplo, já participei de coletiva remota, a gente mandando pergunta por áudio de WhatsApp, porque tava tendo operação lá ao lado do CT e o Vasco falou, ó, é melhor a gente suspender o atendimento a vocês hoje aqui, a gente já tá aqui mesmo, né, os atletas estão treinando, faz o seguinte, cada um faz a sua pergunta, manda por áudio, você já deve ter visto alguma entrevista na Vasco TV assim, e aí o profissional escuta, né, a pergunta pelo áudio e responde ali, vocês devem ter visto alguma entrevista, eu já participei de coletiva no Vasco dessa maneira, tá bom? Então tá feito o registro e pra gente ver as imagens também, eu vou deixar com vocês esses trechinhos aí, onde tem o Felipe Coutinho, o Léo Jardim, o Nuno acho que é o que deve ter assustado mais, né? Ele é um europeu, acho que isso não é nem um pouco usual na Europa, e ele é bem recém-chegado ao Vasco, né? O Coutinho é carioca, é cria daqui, o Léo Jardim não é daqui, é do Rio Grande do Sul, mas já está no Vasco há quase 3 anos, então já tá meio que acostumado, é um dos que mais dá risada, inclusive com a situação. Então vou deixar com vocês essa sequência. Confere aí. Revelação acho que é isso. Ixi. Agora uma palhinha da tua música preferida. Música preferida? Eu sempre falo da música do Mumuzinho, que é um amigo meu também, e é uma música que eu gosto muito, que é Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Boa, agora é um histórico que é o quadro um pouquinho sobre a tua vida, eu vou te perguntar algo mais bonito, o jogo da vida, aí tu sempre desenvolve a pergunta. Tá bom. Qual o jogo da tua vida? O jogo da minha vida? Eu diria que minha estreia no profissional aqui do Vasco. Foi a realização de um sonho, um grande passo para dar um segmento na minha carreira. O gol mais bonito que você já fez? O gol mais bonito... eu acho que contra a Argentina, pelo clássico, um jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, será? Melhor, né? Melhor. Ou lá e a gente tá ouvindo. Parece que é dali, né? Mas será que é lá? Acho que é ali. Obrigado. Agora opa. Gente. E aí, o que a gente faz agora? Vocês vão saber. E eu, assim, é uma resposta de um trabalho, né? Assim, eu fico muito feliz por... Bom, galera, então é isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lamentável. Lembrando que ainda nesse mês de maio, o goleiro do Flamengo, voltando de um jogo do Flamengo ali na linha amarela, teve uma tentativa de assalto, seu carro foi alvejado em 3 locais diferentes. Em 2024 ou 2023 também teve uma pessoa que acabou sendo morta ali no entorno do estádio do Botafogo. Até tentaram uma indenização junto ao Botafogo. O Botafogo falou que não tinha nada a ver com isso e não ia indenizar. Inclusive descobriu depois que o disparo de bala de fogo partiu da polícia. Enfim, uma confusão danada que aconteceu. Então, infelizmente, isso é um problema do Rio de Janeiro. Eu, como carioca, posso falar, isso aqui tá um inferno. Linha vermelha, linha amarela e Avenida Brasil, que são as vias expressas principais para você se locomover dentro da cidade. É loteria, cara. Qualquer momento é tiroteio, assalto, arrastão, infelizmente, tá? Esse, inclusive, foi um dos motivos que me deu uma desanimada de continuar gravando o Futebolaço Podcast. Eu voltava muito tarde da noite e fazia exatamente esse trajeto, né? Alternando entre eles, mas 10 e pouca, 11 horas da noite eu transitando por essas vias expressas aí e infelizmente com medo muito grande. Era chegar em casa, agradecer a Deus por ter nos guardado e nos deixado chegar em casa em segurança, mas o Rio de Janeiro tá assim. Para finalizar, galera, um assunto também muito importante
tem tido muito debate, muita discussão a respeito de São Januário, que não tá legal, tá? O estádio tá mais frio, a arquibancada não tá pulsando como pulsava antes e a gente tá vendo aí novamente uma divisão entre as baterias das nossas torcidas organizadas. E tava esse assunto rolando já umas 2 semanas, ou até mais. Pô, não tá legal, São Januário tá diferente, as baterias tá cada uma pro lado, uma puxa uma coisa, outro lado puxa outra coisa. O Gabriel Melo, que é o influenciador do Vasco, mandou um abraço pra ele registrou até o jogo de terça-feira, e acontecendo exatamente isso. De um lado a bateria puxava uma música, do outro lado a bateria tava puxando outra música, e aquela confusão de 2 músicas tentando ser puxadas ao mesmo tempo em São Januário. Enfim, o presidente da Força Jovem, o Fabinho, a Força Jovem agora tá com um canal também, eles estão com um podcast, e o presidente da Força, o Fabinho, parece que eles pegaram uma pergunta ali da live, alguma coisa do tipo, e o Fabinho aproveitou para falar sobre o assunto. Segundo ele, o Foca, que é o presidente da GDA, decidiu sair da curva, né? Tirar a organizada dele ali e voltar ali atrás do gol na direção da estátua do Roberto Dinamite. Eu vou deixar com vocês o presidente Fabinho dando a opinião dele do que está acontecendo a respeito dessa situação, e ele mesmo diz que acha melhor estarem todas juntas no mesmo lugar, em união das baterias. Confere aí. João Lopes, por que vocês não juntam as baterias? Esse é outro tópico que aí eu vou Tá responder. ridículo a arquibancada cantando dividido. Ô, João Lopes. Deixa eu responder isso Vamos aqui, lá, sem segue, Fabinho. cortar, ó. Aqui, Fabinho. Ó, vou responder aqui, ó. A junção das baterias foi ideia minha, lá atrás. Juntamos todas, fizemos uma voz só na arquibancada, porque a gente achou que uma voz seria melhor do que 2, né? Ou 3. Pô, e vocês viram o efeito que ficou, né? Uma coisa linda, todo mundo cantando suas músicas, sem vaidade, sem nada. Só que a GDA, o seu Foca, achou que seria o momento de sair junto da bateria. Eu falo o nome mesmo porque, tipo assim, tá caindo tudo como se a gente tivesse tirado da GDA. É verdade. Em nenhum momento, pelo contrário, gosto muito do Alô, Foca, gosto muito da GDA, e foi feito o convite. Tem certeza que vocês querem sair? Ele achou melhor sair e ficou isso. Então, você, torcedor, que não sabia disso, agora está sabendo. O convite foi feito nosso lá atrás para juntar todas as baterias. Eu chamei um por um e juntei. Eu unifiquei as baterias aqui no Maracanã. E quem quiser desmentir, vem aqui e fala, porque aí tá mentindo. E ele quis sair. Ele quis sair. Não me falou o motivo, nem o porquê. E eu ainda fui para ele. Tem certeza que você quer fazer isso? Tá maneiro. Vamos dar continuidade no trabalho. Ele achou melhor fazer essa divisão de novo. Então, torcedor, porra, não é nossa culpa não. O convite está feito aí, se quiser juntar, mas também se não quiser, tá bom, pô. Cada um na sua, se respeitando e vida que segue, entendeu? Só deixando bem claro isso aí, que a gente também entende como você, que uma voz só na arquibancada fica melhor, entendeu? Mas aqui não é briga de ego, nem de tamanho, até porque isso aí nem tem como por que brigar, né? Todo mundo sabe a hierarquia aqui e entende o lugar de cada uma. Bom, até o presente momento que eu estou gravando, não vi nenhum posicionamento da GDA ou do Foca, que é o presidente da GDA. Em toda história é sempre bom a gente ouvir os dois lados, mas por enquanto a gente tem um lado da força, o debate que vem rolando, tá? Se a GDA se posicionar através de um vídeo ou de uma nota, eu trago para vocês aqui também. Mas, pelo bem do Vasco, eu acharia importante tá todo mundo dentro de um lado só e a gente tá cantando as mesmas canções, inclusive músicas voltadas para o Vasco, de incentivo, de apoio ao clube, beleza? Então tá feito aí o registro para vocês e o espaço tá aberto se o Foca quiser também se posicionar, tá bom? Um abraço aí para a diretoria da Força, tem uma relação ótima com todo mundo ali da Força, inclusive o pessoal da GDA também teve lá no Futebolaço Podcast, a Força foi lá, se eu não me engano, 2 vezes, tem uma relação muito boa com ambos e desejo que todos cheguem a um consenso aí pro melhor do nosso Vascão da Gama, beleza? Então é isso, galera, eu encerro com vocês a nossa primeira e única edição e amanhã eu volto com mais informações. Me deem um colher de chá,
Hoje é aniversário de casamento, tirei o dia um pouco off aqui para cuidar da minha família e da minha esposa. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com a nossa programação normal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta, vai, tamo junto, valeu, fui!